Sem rebote no ar, começando mais um programa e trazendo conteúdo que com certeza você que é goleiro, treinador de goleiro ou apenas amante da posição de goleiros vai gostar com certeza. Felipe Rodrigues, Monstro Sagrado, mais um programa, bem? Tudo certinho? Bora pra mais Vamos com tudo? Você vai falar depois dessa camiseta aqui, hein? Segura aí. Isso aí, você vai explicar. É projeto novo. Guguinha, grande Guga Machado, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Fez. Vamos com tudo? Muito. Legal. Então hoje o nosso grande convidado é o professor Carlos Pracidelli. Para alguns, Carlão, para outros, Pracidelli. Professor, muito obrigado, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, Fernando. É uma honra estar aqui junto com você, com o Felipe, com o Guga. E é muito bom, né? Eu gosto de falar sobre o sem rebote, né? Falar sobre goleiro é muito gostoso, é muito bom. A minha vida toda, né, foi em cima de trabalhos na preparação, na formação de goleiros, né? Depois de um tempo eu acabei deixando do lado, passei a ser um auxiliar técnico, mas a base toda minha foi sempre com goleiro. É muito bom sempre estar falando sobre goleiro. Que legal, nós somos apaixonados pela posição de goleiros, né? A gente respira isso todo dia, é demais, né, Fê? Tá no nosso dia a dia e, ó, eu como preparador de goleiro sou suspeito. Hoje não é uma honra? A gente tem um monstro aqui. Nós temos um monstro sagrado hoje aqui com a gente. Um cara que é referência. Exatamente. Eu vou começar com uma pergunta, professor, que é algo que muita gente faz pra gente aqui, né? Que é o seguinte, para ser um treinador de goleiros, é necessário ter sido goleiro ou não? Ou um cara que de repente foi jogador de linha, foi um auxiliar, ele pode ser um treinador de goleiros? Olha, essa pergunta, por incrível que pareça, há muitos anos atrás, foi feita por mim. E eu vou repetir a resposta que eu dei na época, né? Na época eu disse que é muito importante, na minha opinião, é muito importante o preparador, o treinador de goleiros ter sido goleiro, né? Pelo menos ter tido uma pequena participação no gol, porque aí ele vai sentir toda a necessidade que um goleiro precisa, né? A necessidade dos trabalhos que o goleiro vai necessitar para se tornar um grande goleiro, né? Uma performance fantástica. Porque, veja bem, é só quem foi goleiro que vai saber sentir, né, aquilo que o seu goleiro está sentindo, seja numa defesa fantástica, ou seja numa bola defensável, que infelizmente ele acabou tomando gol. Que é natural, que acontece. É natural, né? Sim. E a partir daí, saber como lidar com essa situação, né? E através daí, conseguir passar alguma coisa para o seu goleiro, né? Então, eu acho que é importante. Nada contra quem não foi goleiro. Hoje nós temos profissionais aí super capacitados, né? Mas eu diria que quem foi goleiro dá um passo à frente daquele que não foi. Legal. Hoje tem muitos cursos, né, que acabam ajudando, inclusive na CBF, o Felipe faz parte de um dos grupos, acho que é categoria B, Fê? Como é que é? É a licença B, né? Treinamento de goleiro. Que acabam ajudando bastante, né? Mas com certeza quem já foi goleiro tem um passo à frente, né? Eu canso de falar, até pro pessoal que não foi goleiro, principalmente, que eles têm que estudar mais ainda. E quem foi goleiro leva muita vantagem, igual o professor falou, porque o detalhe. Ele vai saber o detalhezinho, a cereja do bolo para lidar com o atleta. Então, esse é o diferencial. Eu diria que, tipo assim, os trabalhos hoje, né, você consegue, né, através dos trabalhos, fazer um grande goleiro. Mas é que eu digo para você, esses detalhes, né, que eu digo que o goleiro tem que estar bem preparado, não só tecnicamente, fisicamente, mas psicologicamente. Sim, né? com certeza. Apesar de que eu não sou psicólogo, né, acredito que a maioria dos treinadores de goleiros não são. Né? Mas por isso que eu digo que aquele que foi goleiro, amador ou profissional, ele vai sentir todas as dificuldades que ele tem. Né? Não adianta você perguntar para o seu goleiro e falar, você está tranquilo? Ele vai te responder sim ou não, né? Mas nada com você, a sua visão. O feeling, né? O feeling, né? Um exemplo, eu chegava no Palmeiras, né, quando eu treinava o pessoal da academia, né, o Marcos, Diego, o Deola, Marcelo, enfim, todos os goleiros da época, né? Só quando eles chegavam em campo, eu olhava assim, eu já sabia como que eles estavam. Batendo o olho já, né? Batendo o olho eu já sabia, né? Se estavam num momento bom, ruim, né? E, enfim, então por isso que eu digo, esse feeling é muito importante. Não que aquele que não
tenha sido goleiro, não consiga, através dos trabalhos, fazer ou formar um grande goleiro, né? Mas quem, através dos trabalhos, tiver esse feeling, eu acho que vai estar um passinho à frente ainda para diversas situações, né? Ele conseguir entender o seu goleiro. Legal. A sua história como preparador de goleiros no Palmeiras começa lá em torno de 1993, né? Mais ou menos por aí. Eu cheguei em 92. 92. Quem que era o preparador? Era o Zé Mário? O preparador daquela época, o treinador de goleiros do profissional era o Zé Mário. Até a minha chegada, o Palmeiras nunca tinha tido um treinador de goleiros na base. Ah, interessante. Né? E naquela época, o treinador do Palmeiras, da equipe profissional, era o Nelsinho Batista. Sim, Nelsinho Batista. Né? E eu joguei com o Nelsinho Batista no Juventus. Foram campeões, né? Fomos campeões da Taça de Prata. O Nelsinho como lateral direito e eu como goleiro. E depois foi passando o tempo, o Nelsinho acabou encerrando a carreira, eu continuei com a minha carreira como goleiro. O Nelsinho foi para o Atlético Paranaense, me levou como goleiro, né, para trabalhar, que naquela época o goleiro do Atlético Paranaense era o Marola. O Marola. Marola, grande Marola. E grande amigo Marola. E o Marola também necessitava de um goleiro que fizesse uma sombrinha para ele, né? Então o Nelsinho já me conhecia e me levou para o Atlético Paranaense. E quando eu estava para encerrar a carreira, o Nelsinho era o treinador do profissional do Palmeiras e precisava de um profissional, naquela época, para duas situações. A primeira era trabalhar na formação de goleiros do departamento amador, que o Palmeiras não tinha. E a segunda, que vamos inverter, que seria a primeira, a mais principal, é uma pessoa da confiança dele que fosse para conhecer... Naquela época eu já fazia um trabalho de observação de jogos. Que é super importante. Né? Então o Palmeiras ia jogar com o time A no sábado. Eu viajava uma rodada antes para ver como esse time jogava, fazia um relatório para o Nelsinho e passava, né? Características de jogadores, esquema tático da equipe adversária, enfim. E depois eu ficava no departamento amador trabalhando os goleiros. E quando o profissional viajava, sempre fica aquele goleiro, 2, 3 goleiros do profissional. Sim. Eu era encarregado de dar o suporte para eles. Né? Com a saída do Zé Mário... Foi para o Japão, né? Foi para o Japão, para a seleção do Japão. Né? Ele foi trabalhar a seleção japonesa. Era com o Zico? Não era o Zico ainda. Não era um treinador, não sei na época. Não, 93 o Zico ainda estava jogando no Japão, né? Isso. Ele estava jogando. O Zé Mário foi para trabalhar na seleção japonesa, depois saiu da seleção japonesa e ficou quase 10 anos trabalhando em equipes profissionais. E aí eu assumi todo o departamento de preparação e de formação de goleiros do Palmeiras. Que legal. Isso em 93, 94, quando o Zé Mário saiu. Certo. Mas eu mesmo cheguei no departamento amador do Palmeiras em 92. Ah, legal. Mas aí teve um período que veio o professor Valdir de Moraes, que ele sai do São Paulo ou... Foi depois. Foi depois. Foi depois. O seu Valdir chegou porque naquela época o Palmeiras tinha a Parmalat, que chegou em 93. Né? E aí o Zé Mário saiu, eu assumi. Em 94, me parece, o professor Valdir Joaquim trabalhava no São Paulo. No São Paulo, foi campeão mundial. A Parmalat precisava de um profissional super capacitado, não para treinar os goleiros, mas para ser o homem do futebol da Parmalat, para fazer aquele intercâmbio do campo, né, para a direção da Parmalat, para a direção do Palmeiras. E foi quando chegou o seu Valdir, acho que em 94. Entendi. Né? Ele chegou não para trabalhar na formação de goleiros, né? Porque eu já estava lá. E depois, com um certo tempo, o seu Valdir também estava no sangue a preparação de goleiros, né? Ele acabou entrando no campo também, né? Então nós trabalhávamos juntos. Então para mim foi fantástico. É isso, né? Que eu ia perguntar, como é que foi essa experiência? Era um auxiliar ali, tá? Vocês dois trabalhavam juntos ali, auxiliando mesmo. Nós dois trabalhávamos juntos, mas que legal. Mas o seu Valdir era um orientador, né? O seu Valdir naquela época já estava com... Você precisar a idade dele, né? Mas ele já estava mais começando a caminhar. Tipo assim, eu era o treinador de goleiros do Palmeiras, né? O seu Valdir trabalhava pela Parmalat e houve essa junção, né? E para mim foi fantástico, porque o meu crescimento ali foi imagina eu trabalhando com o seu Valdir, que foi o pai da matéria, né? E trabalhamos juntos de 93, 94, quando o seu Valdir chegou. O seu Valdir foi sair, acho que em 97, do Palmeiras.
Foi em 97. E eu permaneci ainda no Palmeiras. Aí depois ele teve um retorno de novo, lá para Depois 2000 e pouco, Depois 2009, acho que ele né? voltou com o Vanderlei Luxemburgo. Mas também já com esse papel mais de orientador, Aí ele né? voltou quase na mesma função, né? Isso eu lembro, sabe por quê, professor? Até fazer um paralelo. Nessa época eu tava fazendo meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que era sobre goleiros. Eu tava fazendo um vídeo documentário. E como a gente entrevistou o Zete, o senhor aqui também participou como coordenador lá da Fechando Gol, eu fui fazer uma entrevista com o seu Valdir. E eu acompanhei o treino. Então eu assisti o seu treino lá. E eu achei sensacional, fantástico. Eu não lembro exatamente quem que era o goleiro, se era o Fábio que tava lá na época, eu não tava com 3 goleiros. Mas o seu Valdir tava lá, deu uma entrevista pra gente e falei, seu Valdir, eu posso assistir o treino lá? Ô, garoto, assiste aí. Aí fiquei assistindo o treino de vocês lá, foi ótimo. A gente tinha essa ligação. Nossa, eu tenho uma ligação com o seu Valdir, né? Que Deus o tenha, desde a época do Nacional, que a minha base, que eu fui goleiro também, né? Assim, a minha profissão, eu fui goleiro em 80 e alguma coisa, eu era jogador do Nacional e o seu Valdir foi treinador do Nacional, da base do Nacional. E depois do profissional. Então a gente já tinha uma relação há muito tempo, né? E depois tive o grande prazer, a honra de trabalhar com ele no Palmeiras, durante 4 anos praticamente, né? Algumas pessoas dizem que existe a profissão de treinador de goleiros antes do seu Valdir e depois dela. É isso mesmo? Eu diria para você até mais, né? Preciso que antes do seu Valdir praticamente não tinha ninguém. Era um goleiro, né? Que ajudava a treinar o outro. Naquela época era um preparador físico, eu esqueço o nome agora, até que trabalhava na seleção. Carlesso, talvez? Carlesso. Professor Carlesso, né? Começou ali alguns trabalhos voltados para o goleiro, mas a profissão cresceu mesmo, não só a profissão, mas com a qualidade dos goleiros cresceu mesmo depois que o seu Valdir entrou. Ele era muito técnico, focado na técnica. Né? Totalmente técnico, né? Ele se preocupava muito com detalhes, passada e posicionamento, enfim, né? Então foi aí que o Brasil começou a dar realmente os passos largos, né, para a formação de goleiros, né? Que hoje a gente passou a exportar goleiros. Que é o né? que a gente fala da escola brasileira, né? Acho que vem daí, né? E essa época que você chegou no Palmeiras, você falou em 92, foi quando o Palmeiras voltou a ganhar títulos, né? Depois de muito tempo, 93, né? 93. Que ganhou o Paulista. E aí você já trabalhou essa época com o Sérgio, Veloso, antes o César, talvez, ou o Ivan, certeza. O Ivan foi um pouco antes, né? O Ivan não. O Ivan já tinha saído. E aí eu ia te perguntar que você chega no Palmeiras e um ano depois o Palmeiras ganha um título que, eu sou palmeirense doente, o título de 93 talvez tenha sido o título mais importante que eu vi o Palmeiras ganhar, que é do Campeonato Paulista. E o Paulista que era na época que era um campeonato gigante, né? Então eu queria entender como é que era essa responsabilidade de você chegar lá e de repente o Palmeiras já virar o que virou naquela época e o trabalho com os goleiros, porque ali você pegou só grandes goleiros nessa época, né? E como era a relação de vocês nessa época? Nessa época, em 93 ainda o Zé Mário estava ainda estava no Palmeiras e eu já era um auxiliar direto do Zé Mário. Tá. Né? Além de fazer tudo isso, o Nelsinho já tinha saído, né? Então eu passei a minha função mais era em função da formação de goleiros e auxiliar o Zé Mário quando o profissional viajava. Em 93, o Palmeiras, acho que 20 anos, sei lá quantos anos que não ganhava o Paulista, 20 anos, 18, 20 e poucos anos que não ganhava um brasileiro. E com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, que aí o Nelsinho saiu em 92, o Palmeiras trouxe o seu Otacílio, Chapinha. Ah, verdade. Foi um período curto, né? Então, o Nelsinho saiu, até que teve lembra aquela confusão de Evair, um monte de jogadores, né? Andrei, enfim. Aí o Nelsinho saiu, o Palmeiras trouxe o seu Otacílio. Né? Em 92, nós fomos, acho que, vice-campeões. Né? Perdemos até para o São Paulo. São Paulo foi para o Japão, voltou campeão e ganhou da gente. São Paulo ganhou o primeiro jogo, jogou o Mundial e voltou. E o segundo jogo caiu uma tempestade, uma chuva absurda. E ganhou ainda. Ganhou. Nessa ocasião, o goleiro era o César. Era o César. Então, aí o que aconteceu? O seu Otacílio saiu e foi quando chegou aquela passagem de 92 para 93, a chegada da Parmalat.
E a Parmalat chegou chegando, né? Chegou chegando, né? Chegou chegando, então, tipo assim, trouxe o Vanderlei Luxemburgo, que na época, os dois treinadores mais jovens que o Brasil tinha, era o Vanderlei no Bragantino e o Nelsinho Batista no Novo Horizontino. Aí teve a final do Campeonato Paulista, Bragantino e Novo Horizontino. O Bragantino foi campeão com o Luxemburgo. O Luxemburgo foi para o Flamengo e depois a Parmalat trouxe ele para o Palmeiras. Né? Só que a Parmalat chegou, o Vanderlei pedia o melhor lateral, vinha o primeiro, o melhor e o segundo também. Então foi uma enxurrada de jogadores. Era uma máquina. E aí o Palmeiras foi campeão paulista. Não, começou com o Rio-São Paulo. Nós somos campeões do Rio-São Paulo em 93, campeão paulista e campeão brasileiro. Em 94 a gente foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, e aí aquela sequência toda de títulos, né? Então foi fantástico, porque eu digo o seguinte, a base me deu uma estrutura enorme para eu poder trabalhar no profissional. Porque na base, você acha que trabalhou em São Paulo, agora, essa época é muito diferente da minha época, em 92, na base. Né? Então, na base que você passa as verdadeiras dificuldades. Hoje tem mais estrutura, na época não tinha, né? Não, o Palmeiras naquela época, eu lembro que em 92, eu treinava os goleiros da base no Palmeiras no intervalo do profissional. Né? Muitas vezes eu treinava 1h da tarde. Eu falava para os goleiros, olha, tome um café bem reforçado, porque 1h o bicho pega lá. 1h é o tempo que eu tenho, porque depois eu tinha que trabalhar o profissional. Ou depois o campo era do profissional. Porque naquela época nem o CT praticamente era pronto. Nós tínhamos 2 campos só no CT, onde que é hoje o CT, né, da fantástico que o Palmeiras tem. Hoje o Palmeiras tem um CT fantástico para a base lá em Guarulhos. Sim, que é maravilhoso. Eu estive lá recente, muito bom. Mas naquela época não tinha nada, então era uma dificuldade enorme. E quando eu cheguei no profissional, eu já vim com toda essa bagagem, né? Eu já tinha recebido o Marcos no departamento amador, né? Só para vocês terem uma ideia, em 92, se vocês conhecem o campo lá, o CT do Palmeiras, hoje são 3 campos, né? Perfeito. E eu estava treinando, nesse período aí de 1h, 1h30 da tarde, o pessoal do departamento amador, os goleiros do departamento amador. E esse horário que eu treinava. Aí chegou o diretor, eram 3 diretores da base do Palmeiras naquela época. Era o Dr. Moacir, o seu Carmona, daqui a pouco eu lembro o nome do terceiro diretor. Eles chegaram para mim e falaram, Carlos, nós vamos receber 5 jogadores lá de Lençóis. E um desses jogadores é goleiro, então eu gostaria que você fizesse a avaliação. Né? Então eu fiz a avaliação lá no campo 3, que é aquele campo que fica beirando o campo de São Paulo. Né? Isso. Então foi assim que chegou o Marcos. Então eu já formei o Marcos chegou, já passou a ser titular da equipe de juniores. No final do ano o Marcos já estava na seleção brasileira de júnior. Ele era muito diferente, só para você ver. É muito diferente. É mesmo? Na época, legal. Fantástico, né? Bom, enfim, então eu cheguei com já essa base no profissional. Né? E daí, você trabalhar com o Marcos, com o Veloso, eu trabalhei com o Carlos, grande Carlos da Ponte Preta. Trabalhei com o Sérgio também. Com o Sérgio, mas antes do Sérgio eu trabalhei com o paraguaio, com o Gato Fernandes. Então, para você ver, depois teve o Marcos, o Veloso, teve uma época que o Veloso, ele tinha saído do Palmeiras. Acho que foi em 93. Ele saiu meio obrigado, né? Por causa de titularidade. Ele foi pro Leão São João. Isso mesmo. Isso. Né? E com a chegada da Parmalat, a Parmalat queria trazer o Tafarel para o Palmeiras. Teve essa história? Essa história, queria trazer o Tafarel. Então ficou aquele impasse. Nós queríamos trazer o Veloso de volta para o Palmeiras. Acho que foi em 94 isso. Foi tanto tempo que eu me perco nas datas, me desculpe, né? Não, tranquilo. Mas foi o ano que o Veloso tinha saído, tinha passado uma época no União São João. A Parmalat queria trazer o Tafarel não veio porque não queria sair da Europa, né? Queria ficar e não saiu, né? E aí foi quando nós trouxemos o Veloso de volta. E aí o Veloso foi o grande goleiro brasileiro. Campeão. Foi campeão, bem pra caramba. Mas antes disso, acho que foi antes do Veloso, antes disso,
nós tínhamos o Carlos e o Gato Fernandes. E o Gato Fernandes, olha. Sem falar de 92 que eu tinha o César, né? O César. Que era César. um bom goleiro, né? Muito bom goleiro. Muito bom, mas pegou aquela época que o Palmeiras Não ganhava. não ganhava. E aí entrou o Sérgio em 93, já ganhou, aí já é o Sérgio. Não, e até... O Sérgio, inclusive o Sérgio, né? O Sérgio Veloso, quando eu peguei o Sérgio Veloso, eles já tinham sido formados eles não saíram do meu departamento amador, né? O Sérgio foi o seguinte, o Sérgio, ele entrou numa contusão do Veloso. Teve um jogo no antigo Palestra Itália, né? No antigo Palestra Itália, o Veloso acabou se machucando e o Sérgio entrou. O Sérgio entrou e aí passou a ser o titular e foi campeão. Foi campeão. Foi campeão. Jogando muito. Jogando muito. Ele veio aqui, ele contou essa ele história pra contou. gente. Ele contou que o Veloso não quis ficar no banco, aí quis ir pro União São João. Exatamente. Que ele era o terceiro ou quarta opção e um não quis banco, dois, quando ele viu, tava ele disputando já disputando titularidade já. Aí, o Sérgio foi o grande Sérgio que todos vocês conhecem. Mas assim, professor, quando a gente fala, só nomes gigantes, né? Gigantes. Qual era o mais diferente? Assim, lógico que tem o Marcos que ganhou, né, incontestável. Mas você quer saber o quê? Em termos técnicos? De qualidade mesmo, assim, treinando. Aquele que você olhava e falava, caramba. Caramba, esse cara é diferente mesmo. Eu digo assim, quando eu recebi o Marcos, ele, tipo assim, ele sempre foi um goleiro que me chamou a atenção, né? Logo de início, né? Naquela época até eu brinco que ele chegou já magro, alto, ainda tinha cabeludo. Pelo Corinthians, né? Aqueles mullets aqui. O Marcos diz que ele antes de vir para o Palmeiras, eles passaram pelo Corinthians. Né? Ele tem uma foto dele com a camisa do Corinthians. E depois, acho que não sei o motivo, não acabou ficando no Corinthians. Bom pro Palmeiras. E aí veio e foi quando ele fez essa avaliação comigo. Ele ficou, acho que uma semana comigo fazendo a avaliação, e depois eu volto ao assunto, né? E aí passou na avaliação, né? E aí o diretor me chamou e falou, Carlos, e aí? Eu falei, não, por mim está aprovado, né? Um goleiro que mostrou muita qualidade, vejo nele um futuro que pode acontecer ou não, mas muita qualidade, né? Eu falei, e aí? Só que ele precisa de alojamento. O diretor olhou assim para mim, como um alojamento? Porque naquela época, como eu falei, não tinha isso. Não tinha, era diferente. O alojamento do Palmeiras, acho que era debaixo da arquibancada. Na maioria dos clubes era assim. Itália, né? E eles, naquela época, o Palmeiras jamais gastava alojamento com um goleiro. Se fosse centroavante, meio atacante, né? Mas goleiro, ele falou, nossa, você tá brincando, como é que eu vou gastar? Já não tenho vaga, como eu vou gastar uma vaga para goleiro? Né? Você tem, olha, eu estou dando a minha opinião, o senhor pediu, foi aprovado. Vejo nele, possivelmente, um futuro. Agora, o senhor é o diretor. Mas quando eu tinha prestígio na época, assim, ele tinha confiança, ele falou, olhou para mim e falou, olha, eu vou fazer uma aposta, eu vou abrir uma exceção, vou abrir uma vaga para goleiro. E foi assim que o Marcos ficou. Olha que interessante, cara. É muito legal isso, né? E a partir daí, hoje ele tem um busto, né, lá no Palmeiras, né? Só isso. A grandeza dele. Acho que tem 6, eu vi ontem, eu tive lá ontem, eu vi, acho que são 6 e ele é um cara que eu respeito. Ele é um cara que eu lembro, a primeira vez que eu conheci, eu fui no CT, até o senhor estava lá. Aí, a hora que eu bati o olho e vi, caraca, é o Marcos. É o Marcos. Cara, tudo respeito mesmo por ele. Ele Ainda ele abriu o armário assim, tinha uma santinha. Ele falou, aqui que eu peço as orações para não tomar gol. Assim, sempre descontraído, muito... Não, o Marcão sempre foi assim, como é que eu posso dizer? Um caipirão mesmo. Até hoje ele mantém. O Marcão nunca teve assim nunca se programou para, não, eu vou parar de jogar, eu vou ser treinador, vou ser diretor, não, ele não. Ele queria ser titular do Palmeiras. Né? Um exemplo, só fazendo um parâmetro, diferente do Rogério Ceni, né? O Rogério já pensava mais alto. Né? É verdade. O Rogério queria ser, agora vou parar, vou ser treinador, não de goleiro, treinador de equipe, vou ser o melhor treinador, vou chegar na seleção brasileira. Tinha esse objetivo. O Marcão, não, eu quero ser titular. Mais pacato. Mas, né, e acabou conseguindo tudo isso. E naquela época, tipo assim, que eu volto a falar, né? Em 2000, eu cheguei em 92 no Palmeiras, e em 2001 a gente foi para a seleção, né? Sim. Foi para a seleção junto.
E, tipo assim, e até 2001, eu só trabalhei no Palmeiras, né? Na base e no profissional do Palmeiras. Então, foi nesse período que eu recebi o Marcos, eu recebi o Deola, recebi Diego Cavalieri, Bruno, Fábio. Foi, acho que mais ou menos nesse período que a gente foi fazer o Marcelo Moreira, né? Que a gente foi formando os goleiros. E muitos ficaram para trás, né? Como o Thales, que eu tive que, no momento, acabar liberando, porque não tem jeito, né? Eu falei, olha, procura dar sequência em outra carreira, ou continua em outro clube, né? Mas infelizmente aqui, porque a concorrência era muito grande no Palmeiras, né? Ainda mais o Palmeiras sempre teve como teve, o nome, né? a academia, né? Na época era tido como academia de goleiros, né? Sim. Mas tudo isso. É. Né? Não contratavam goleiros. Exatamente. Não, mas não contratamos goleiros até... Muito legal. Até de 92, quando eu cheguei, até 2012, 2013, quando o Marcos parou, né? O Diego tinha saído para o Liverpool, aí jogou Deola, jogou Bruno, jogou Fábio, né? Mas era muito difícil você substituir o Marcos, como foi difícil de substituir o Rogério no São Paulo. Exatamente. Né? Então o goleiro tinha uma falha, né? Uma falha não normal, mas que acontece. Né? Já girava aquela dúvida, então vamos contratar um mais experiente. E acho que até é por isso que até hoje o Palmeiras não revelou mais ninguém, né? Ele vem contratando grandes goleiros, né? Mas sim. Aquilo que nós tínhamos na base mesmo, o Palmeiras deixou de formar, né? Que pena, né, professor? Porque era legal isso, né? Um clube que não precisava contratar goleiro. São Paulo tá tentando fazer isso agora, com esse trabalho que está sendo feito na base, né? Mas tem uma pra coisa... futuramente não precisar contratar goleiros, mas é difícil, né? Não é fácil, mas tem uma coisa que aí, para mim, é o que conta muito, e o professor vivenciou isso no Palmeiras. Ele foi o gestor do profissional e base. Ah, sim, ele pega uma cadeia inteira, né? Então, ele deu sequência no que ele acreditava como necessidade. Por quê? Com a minha humilde aqui opinião de trabalhando hoje no setor, tem aquele gapzinho de virada de chave da base para o profissional. E se você não manter, o goleiro se perde. O que eu digo para você é o seguinte, o coordenador da base tem que ser do profissional. Por quê? O treinador de goleiros do profissional, na minha visão, ele tem que ter dentro dele de querer formar goleiro. Sim. Tem que estar no sangue dele isso. Tem que estar, não, quero formar. Não, vai formando, e ele vai dizer é o que eu fazia no Palmeiras. Se o Marcão pegava assim a bola, quando um goleiro ia fazer teste lá no Palmeiras, o meu auxiliar tinha que ensinar esse goleiro a pegar assim. Sim. Né? E aí toda a sequência. Tá? E eu queria formar goleiro. Então eu bancava. Né? Uma pequena história, né? Uma pequena, mas que se tornou grande. Eu cheguei em 92 no Palmeiras junto com o Marcos. Eu cheguei no começo do ano, o Marcos chegou em 92, em julho, para fazer a avaliação. Aí foram acontecendo as coisas, tal. Chegou em 97, chegou o Filipão no Palmeiras. Tá? A Parmalat já estava, mas já a Parmalat já estava naquela... Não da maneira que chegou em 93. Sim. Já não era o mesmo já investimento. Tinha feito desmanche, enfim. Né? Mas o grande sonho da Parmalat era ser campeã da Libertadores da América. Né? E nós tínhamos, eu tinha o Veloso jogando, eu tinha o Marcos, eu tinha o Marcelo Moreira, o Sérgio, eu não sei se o Sérgio tal, porque o Sérgio... Ele saiu uma época, Teve uma época que ele foi pro Vitória da Bahia. Isso mesmo. Do Vitória ele veio para a Portuguesa. Foi campeão da Portuguesa. Aí quando chegou o Filipão falou, pô, mas quantos goleiros nós temos, né? Não, eu tô com o Veloso, tô com o Marcelo Moreira, tô com o Marcos, né? E tinha o Bruno que estava subindo, né? Ele falou, mas precisamos de mais um experiente. Eu falei, não, vamos trazer o Sérgio de volta. O Sérgio foi muito bem no Vitória, foi muito bem na Portuguesa. Ele tem que ir, nosso, vamos trazer para cá. Porque era meu, você entendeu? Sim, claro. Né? Eu sabia a qualidade do Marcos. Então trouxemos o Marcos. Sério? Mas eu tinha no sangue, por ter sido formado no departamento amador do Palmeiras, eu coloquei que quando eu cheguei no profissional, eu tinha que formar goleiro. Né? Se eu não tenho essa vontade, eu não vou arriscar. Deu para entender? É muito mais fácil um treinador de goleiros chegar numa equipe profissional
Não, contrata aquele. Né? Contrata aquele que é mais experiente. E não olha para a base. Sim, menos trabalho para ele, né? Então, esse garoto nunca vai. É. Né? Então, por isso que eu digo, o coordenador do profissional, além de ser o coordenador da base, ele tem que querer fazer goleiro. Porque senão não vai formar. Tá? Não vai formar. E outra, tem que ter uma sequência. Porque não adianta o goleiro do infantil, do pré-infantil, do infantil. Porque hoje tem tudo isso, né? Pré-infantil, né? Trabalhar de um jeito, do infantil, vai ele chega no juvenil, mudou o método. É outra, né? Aí saiu do juvenil, vem pro júnior, é outro método. Completamente diferente. Diferente. E são como é que eu digo? São preparadores que não tem essa sequência, porque eu fui muito feliz no Palmeiras, cara. Por isso que eu agradeço o Palmeiras por tudo. Porque eu não só formei goleiros, porque eu levava os meus preparadores de goleiros. Eu contratava. Os seus homens de confiança. Meus homens de confiança, porque sabiam o meu pensamento, né? Sabiam como eu trabalhava. Vocês tinham alinhados. Então eu vou dizer para você, ó, o Thales foi meu ex-goleiro, eu trouxe para trabalhar no departamento amador. O Danilo, vocês conhecem o Danilo? Danilo Minuti, amigo meu. Que hoje está no Atlético Mineiro, foi meu goleiro. Eu dispensei o Danilo. Da mesma maneira que eu dispensei o Thales. Tá? Quando eu precisei de um treinador de goleiros, a base, eu chamo, porque o Palmeiras não me dava liberdade de contratar 4, 5 treinadores de goleiros. Então, eu tinha que ter 2 da minha confiança, porque eles iam treinar júnior, juvenil, infantil, o que tinha. E eu junto, eu participando junto. Só que quando eu estava no profissional, não tinha como. Mas eu não estava no profissional, eu estava lá com eles. Né? Então, eu também levei pessoas da minha confiança que queriam formar goleiros para mim. Né? E tanto é que o Danilo hoje estourou. O Thales hoje está aí junto. É referência junto com o Rogerião no Palmeiras, né? 2 grandes profissionais. Então, tudo isso leva em consideração para você formar goleiro. Então, não é fácil. Né? Então, voltando à história, quando chegou o Filipão, em 98, fomos campeão da Copa do Brasil. Tá? E aí, em 99, nós estávamos classificados na Libertadores da América. Tá? Começamos a disputar a Libertadores. Aí o titular era o Veloso. Eu tinha o Veloso, tinha o Marcos, tinha o Sérgio e tinha o Marcelo. O Veloso machucou. Eu lembro disso. E foi uma contusão grave, que ia tirar o Veloso do resto da temporada. O Filipão me chamou. Falou, Carlos, temos um problema aí. Eu falei, já sei, chama ele de chefe, né? Ele me chama de Carlão. Carlão, chega aí. Fala, chefe. Veloso. Eu falei, o Veloso está fora, né? Estamos fora da... Nós temos o Marcos, ele falou, nós temos o Marcos, o Sérgio e o Marcelo, né? A Parmalat quer que eu contrate um goleiro. Porque o sonho da Parmalat e o sonho do Palmeiras era ser campeão da Libertadores. Né? E para mim escolher um goleiro da Europa, eles vão trazer. Eles perdemos. Você tem bala na agulha. E outra, era o sonho do Palmeiras ser campeão da Libertadores, e o sonho da Parmalat ser campeão, porque tinha um Mundial no final do ano. Né? Então, o que você me diz? Foi a resposta que eu dei para ele. Falei, Filipão, é o seguinte, chefe, o senhor tem uma bomba atômica na mão, no bom sentido, né? É só pôr para jogar, que é o Marcos. E eu tinha o Sérgio ainda, hein? Que era experiente. Rodado já. Ele falou, o Marcos? Eu falei, o Marcos já tinha feito alguns jogos na profissão, mas não era, até então não era. Né? Ele falou, Marcos, uma bomba atômica? Eu falei, uma bomba atômica aí que para estourar tem que jogar, né? É a minha opinião. Ele olhou para mim, ok, e saiu. Né? E aí chegou para a Parmalat, chegou para o Palmeiras e falou, não vou contratar goleiro. Bancou, né? Como não vai contratar goleiro? Como não vai contratar goleiro? Libertadores, o grande sonho é ser... Não, escolha não. Meu titular é o Marcos. Agora, então, não fui eu que fiz isso. Eu dei a minha opinião. Foi o Filipão. Mas é a sua credibilidade, né, professor? Tá, mas tipo assim, com toda a minha credibilidade, né? Qual treinador que abre mão de contratar qualquer goleiro? Isso é verdade. Para botar um que ele viu alguns jogos. É verdade. Entendeu? Isso é verdade. Então, além de eu ter o crédito com o Filipão,
né? O Filipão acreditou em mim e também viu o dia a dia do Marcos. Sim. Exatamente. Eu acredito nisso. Vi o dia a dia do Marcos. Eu acredito nisso. Então não foi simplesmente eu falei, ele estava vendo, né? Mas mesmo ele vendo tudo aquilo do Marcos, que treinador que apostaria no Marcos? Sim, com certeza. É contrato, ainda mais com o investidor falando, contrate. Então, quem quiser. E foi a primeira Libertadores que o Palmeiras ganhou. Né? Foi Sim. também assim como tinha sido a primeira Copa do Brasil, que foi em 98, que nós ganhamos com o Filipão também. Então, aconteceu isso, o Filipão bancou, né? E no final, todos vocês sabem que o Marcos foi o primeiro goleiro na história da Libertadores a ganhar o prêmio, não de melhor goleiro. Ele ganhou de melhor jogador da Libertadores. Ele foi muito bem. Entendeu? E aí ele... Não, aí ele virou o grande Marcão pro mundo, né? Agora, professor, assim, você pegou várias gerações do futebol, né, das transições de goleiro. Então, em 92 ainda você podia recuar a bola, depois disso já não podia mais recuar, e aí o jogo foi mudando, a dinâmica foi mudando, o goleiro hoje joga com os pés. Mas qual foi a grande mudança para o goleiro mesmo, na sua opinião? Foi jogar com os pés ou em termos técnicos teve algo diferente? Não, foi uma sequência, né? Tipo assim, começou lá atrás, né? Meu cabelo é branco, né? Vocês não vão lembrar. Mas se vocês pegarem aqui os vídeos mais antigos, era ridículo. O goleiro pegava na bola... E ficava 2 horas com a bola na mão. Jogava no chão. Sim. O atacante corria, ele pegava a bola. Então, aí foi a primeira grande mudança, que ele tinha alguns segundos para sair jogando. Tá? E aí, eu acho que a outra grande mudança mesmo foi jogar com os pés. Né? Um exemplo. Eu trabalhei no Chelsea, né? Sim. Um ano e pouco. Então, eu acompanhei muito lá. E aqui no Brasil diziam, os goleiros do Brasil não sabem trabalhar com os pés. Se falava muito isso, né? Se falava muito. Sim. Né? Ok, concordo. Por quê? Porque para nós nunca foi o primeiro objetivo fazer os goleiros com os pés. Não era exigido isso. A primeira coisa era defender. Eu me lembro, quando era treinador de goleiro, que o treinador, o diretor, a primeira pergunta que eles faziam para mim sobre goleiro era: o goleiro sabe sair do gol? Né? O goleiro é rápido. Era uma grande dificuldade. Né? Então, isso era grande, né? Mas ele não tem medo de sair do gol, tal. Essa era a pergunta, né? Hoje eu estou pasmo. Hoje a primeira pergunta é: ele sabe jogar com os pés? Exatamente. E é isso mesmo. É exatamente isso mesmo. Discuto, Eu não sou contra, pelo amor de Deus. Eu não sou contra jogar com os pés, não é isso. Mas nós não podemos esquecer que a primeira grande função do goleiro é o gol. Concordo muito. É o gol, é evitar o gol. Então, aí voltando ao assunto de jogar com os pés, eu fui lá para a Europa e eu estava vendo o seguinte, que lá as equipes jogavam com o goleiro. Um exemplo. O Peter Cech saía jogando. O Peter Cech, o Van der Sar nas outras equipes, o Pepe Reina no Liverpool, né? O Van der Sar no Knight, né? Enfim, os grandes goleiros que eu acompanhava, o Peter Cech lá no Chelsea, nosso, ele jogava a bola para o zagueiro para o volante, né? Ele saiu jogando, daqui a pouco eles se viam apertado, né? Lá no meio de campo. Normal, você não fala para o seu goleiro, o time está adiantando você, adianta, normal, né? Aí eles se viam apertado, não apertado assim, de desespero. Não deu a jogada aqui, eles jogavam. Voltava a bola para o goleiro, uma situação de conforto, o goleiro dominava, olhava, ou fazia o lançamento, ou dava o passe no meio. É isso que o europeu estava fazendo lá. Tá? No Brasil, como é que era feito no Brasil? Em primeiro lugar, os campos lá perfeitos. Sim. Tudo tapetinho lindo, né? Aqui no Brasil, campos... Buraco. Né? Naquela época, hoje já melhorou bastante. Naquela época, a última preocupação era com os campos, né? O nosso zagueiro pegava a bola e tentava jogar. De repente, ele se via totalmente apertado, né? Ele desesperado, jogava a bola, não dava um passe, jogava a bola para trás. Se vira. E outra coisa, e o goleiro dele era destro, e ele jogava a bola no pé esquerdo do goleiro. E sem linha de passe. Isso, sem linha de passe. Ele dava e parava. Se vira. Aí era um desespero. Então, é isso mesmo. A partir daí, o que começou a acontecer? A necessidade de jogar com os pés. Sim.
Júlio César e Rogério Ceni são exceções, né? Depois começou a aparecer agora o Andrei. Sim, começou a surgir bastante. Mas lá atrás não se trabalhava no departamento amador com os pés. E de repente criou-se aqui a necessidade do goleiro, sem estar preparado, trabalhar com os pés. Ou seja, sem planejamento, vamos fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? E hoje virou moda, né? Hoje, às vezes, uma equipe que você vê lá, uma equipe mais modesta, né? Que não possui jogadores assim de defesa com grande qualidade técnica. Mesmo assim, o treinador vai lá e exige. Que aquele... Então, eu concordo. Eu não sou contra, desde que seja uma coisa bem feita, sem correr risco, que a sua equipe tenha jogadores, né, zagueiros, laterais, volantes, que saibam, tenham essa técnica de receber essa qualidade de sair jogando, enfim, né? Então, teve essa mudança. Então, para mim, foram as duas grandes mudanças. A primeira, né, que o goleiro tem que sair rodando 5 ou 6 segundos, né? E depois a grande mudança realmente foi ter que trabalhar com os pés. E vai ter outra, tá? Não sei se vocês já estão sabendo, mas o goleiro não pode mais pegar com a mão. Só falta isso. Mas a FIFA está testando por questão de cera do goleiro. Então vai virar um escanteio se o árbitro sentir que é uma cera. Mas agora vamos falar a verdade? Tem muito goleiro fazendo cera mesmo, né? Mas aí que eu digo para você, eu concordo até com a FIFA. Eu também. Então, o árbitro ser mais rigoroso. Exato. Né? Às vezes, o goleiro consegue jogar o árbitro contra todas as estádios. Porque o árbitro está vendo que ele está demorando, está vendo que ele está fazendo uma cera, e ele não dá um cartão amarelo. É verdade. Se no primeiro momento ele vai já amarelo o goleiro, jamais o goleiro vai correr risco de ser expulso. Eles vão dar os 44 do segundo tempo para dizer que deu. Mas isso daí é porque o brasileiro... a regra... Ela ajuda o goleiro a fazer isso. Ela permite. Porque antigamente o brasileiro não era muito assim, o goleiro brasileiro. Isso era muito mais o argentino, o uruguaio. E o brasileiro começou a fazer isso agora também. Começou justamente por causa da impunidade. Eu sou contra. Né? Nossa, que o Marcão, qualquer jogador meu, até os mais... Depois do Marcão, jogador lá do Chelsea, em qualquer lugar, eu fico doido quando... Você deve também ficar, o Felipe, tipo assim, atrás a bola vem vindo, o atacante está indo. Ele vem, fica esperando, até o cara chegar quase com o pé para ele pegar a bola. Eu acho ridículo. Não, é muito feio. Isso dentro de São Paulo é inegociável. É negociável, não pode. Tá certíssimo. É ridículo. Pega a bola e já sai jogando. Essa de chegar. Exatamente, professor. Muitos fazem isso. É muito feio. Agora a gente tá falando, o senhor falou de Europa, né? Chelsea. Os goleiros lá, eles conseguiram se adaptar à sua metodologia brasileira de treinamento de goleiros? Ou você precisou também mudar alguma coisinha lá para se adaptar a eles? Muito pouco. Tipo assim, né? Quando eu cheguei no Chelsea, o engraçado é o seguinte, que o Peter Cech, ele já tinha um treinador de goleiros. Ele tinha um francês chamado Christophe Lenhoff, mais ou menos assim, que era... todo o treinamento do Christophe era mais voltado para o Peter Cech. Né? E quando eu cheguei, houve uma certa resistência, você entendeu? Mas, tipo assim, o que eu percebi no Peter Cech, ele foi um grande goleiro, só que ele poderia ser muito mais, não comigo, né? Mas com qualquer treinador de goleiro brasileiro que fosse lá. Por quê? Vou dizer para você. Por quê? Nós, treinadores de goleiro, a gente, acho que a escola do seu Valdir Joaquim Moraes, a gente é detalhista. Sim. Passada errada. Claro. Entrada certinha. Como você vai entrar. Cotovelo fechadinho. Enfim, né, saída de gol, a passada. A gente se perde nesses detalhes. Né? E por incrível que pareça, não sei se você, acredito que você já tenha feito isso. Os goleiros que eu treinava porque o goleiro tem que pegar firme. Não, eu treinava meu goleiro para rebater a bola. Professor, que absurdo. Não acontece no jogo. Então, o meu goleiro, quando vinha uma bola perigosa, molhada, um chute mais forte, que ele sentia qualquer desconforto em tentar segurar, eu treinava isso para ele rebater a bola. Mas não rebater a bola. Sim, direcionar. Eu falava, eu estou falando rebater, então vou mudar. Falava para o goleiro, vou mudar.
De hoje em diante, a gente não vai fazer mais rebater, nós vamos direcionar a bola. Tá? Quantos gols eu vi o Peter Cech tomar? Batia uma bola cruzada e ele rebatia para frente. E o cara do rebote fazia o gol. Aí, quando ele fazia a defesa, esse Christopher, good, very good. Eu falava, não acredito. O que nós falamos aqui? O que nós treinamos com o nosso goleiro? Olha, uma bola cruzada, vem, estica o braço, quebra a mão. Quebra a mão. Joga a bola para lateral. Não, lá ele cansamos de tomar gosto. Então, o que eu digo, nós, treinadores de goleiros, nós somos muito técnicos. Né? Lá não, lá é mais força. O Peter Cech tinha perfeito, 2 metros, a envergadura dele era monstruosa. Então, tipo assim, ele era muito forte, tá? Mas a explosão dele era muito pouca. Por quê? Os nossos goleiros aqui, não vou nem citar nome, vai. Você dá 1, 2 passagens e voa. Voa e faz a defesa. O Peter Cech, ele aqui no raio de ação dele, ele era imbatível. Sim, porque mas se ele tivesse que pular um pouco ali, ele já não chegava, porque era muita força, ele ficava, sabe, muito travado. Aqui não, a gente faz força. Mas não é isso, a gente faz potência, mas é a potência, né? Isso. Você tem que, tipo uma mola, bum, bum. Perfeito, Né? perfeito. Então, aí você não tinha lá. Então, eu digo, nós, né? O Diego, um dia eu tô lá no Chelsea, tô com o telefone, meu telefone é o Diego. Fala, Diegão, como é que você tá? Pô, professor, aqui tá meio complicado. Eu falo, complicado como? Pô, os trabalhos aqui são totalmente diferentes, né? A gente trabalha muito com os pés aqui e a gente não faz aquele trabalho de correção, de bola rasteira, de passada, bola alta, minha altura e tal, né? Ele dá 2, 4, 5 chutes aqui, já acabou o treino, sabe? Era assim na época. Caramba. Né? E nós não, pô. Nós somos diferente, né? Super detalhistas. Você tomou gol? A primeira coisa que eu falava pro meu goleiro quando ele tomou um gol, eu falei, você tomou aquele gol, né? Tá. Falha dele, né? Eu vou te perguntar, você sabe o porquê que você tomou o gol? O que você poderia ter feito de diferente para tentar evitar o gol? Não digo que você fosse pegar, mas o que você poderia ter feito de diferente? Para mudar a situação. Para mudar. Então eu fazia com que meu goleiro raciocinasse e visse o que ele fez errado. Não adianta eu falar, ele tem que saber o que ele fez errado. Pô, professor, eu demorei para dar uma passada. Né? A minha passada foi curta, eu demorei para explodir. Eu não tô dizendo para ele, você falhou. Não. Olha a pergunta como é diferente. O que você poderia ter feito de diferente? Sensacional. Muito legal. Então ele vai... eu fazia muito isso no departamento amador, porque é lá que você cria, claro. lá que você faz. Começa a moldar, né? Eu chegava pro meu goleiro, como é que eu vou chegar para um garoto, tem um Marcos chegando de Oriente, fez uma defesa errada, eu falo, pô, tá errado. Eu falo, não, peraí, vem cá, você fez a defesa, se tomou o gol depois do jogo, sei lá, o que você podia ter feito de diferente? Me diz. Eu né? Podia ter sido um pouquinho mais rápido, tal. E perguntava pro meu goleiro também, você está tendo dificuldade? Todo mundo tem né? Tem um lado que é mais, né? Mas você com treino, você equilibra, né? Certo. Mas não custa o treinador chegar para dar liberdade pro seu goleiro. Tá com dificuldade? Professor, eu dava essa liberdade. Que legal. Professor, eu tô com um pouquinho na minha perna esquerda. Então vamos trabalhar, né? Vamos para musculação, vamos para o campo, vamos corrigir isso. Eu dava essa liberdade. Eu dava liberdade para o meu goleiro, qualquer um, Marcos, Sérgio, Velu, qualquer um chegar e falar, ia para o treino, como eu falei para vocês, eu chegava no campo e já via, né? Mas eu dava liberdade para eles. Professor, o que foi? Pô, foi um casal de amigos ontem à noite lá em casa, pô, tomei um vinhozinho, fomos dormir tarde, né? Ok, legal. Aí eu ia saber o que eu podia ou não fazer. Sim, claro. Dosar o treino, né? De repente eu vou chegar. Se foi, então vai lá, vamos lá. Não é assim. Perde o atleta, né? Uma coisa que eu aprendi com o seu Valdir Joaquim de Moraes. Ele falou assim, Carlos, você tem que treinar o seu goleiro. Você não tem que treinar você. Legal. Tá? Muito legal. O seu goleiro, tipo assim, não é, se ele estiver exausto, não é sinal que ele está bem treinado, não, você entendeu? Então, você muito legal. Isso aqui é sem rebote, gente. Você comprou a apostila dele? Essa resposta, tudo que ele falou é a cara do Felipe. O Felipe ele vai muito nessa linha mesmo. Mas assim, legal.
toda essa resposta eu ficava pensando e lembrando de situações com ele, impressionante, assim, muito parecido a forma de pensar, muito legal de ouvir. Eu queria dar uma... por isso que ele tá com o Zete. Deixa eu só, antes de você fazer essa... A gente se empolgou tanto aqui com essa aula do professor, caraca. e a gente esqueceu de falar dos nossos parceiros. Então eu queria primeiro falar aqui da Poker, para você que tá precisando de luvas, a melhor marca de luvas do Brasil e que já tá aí no mundo afora, tá? Logo, logo a Poker já tá chegando na Europa, já está na América Latina, em vários países, e você tá precisando de luva com tala? Tem na Poker. Quer luva azul, verde, rosa, qualquer cor? Tem na Poker. Corte tem o famoso híbrido, que é uma mistura do roll finger com flatzinho, tem corte negativo. Tem todos os cortes que você possa imaginar. E os lançamentos agora com uma nova palma, que é o Contact Grip. Eu tô falando da luva Bolt. Então, se você estiver precisando de luvas, é só entrar no www.poker.esp.br, tá bom? Essa é a marca recomendada, nosso parceiro, a luva que eu uso há muito tempo, lá no Papo de Goleiro já. Desde 2016 tô com ela. Então eu já vou engajar outro patrocinador Vamos junto, aqui claro. Não perder tempo. Claro. Tô com uma camisa aqui, ó, super diferente, que é da comunidade da Fechando Gol. Tá um novo projeto que vai vir com uma linha casual para os amantes da posição goleiro, tá? Pensou em treinamento de qualidade, pensou em Fechando Gol. Completamos 16 anos em atividade, atendendo desde a criança, adolescente e adulto, e os profissionais também que estão O professor Pracidelli estava lá na inauguração da Fechando Gol. O professor participou de N eventos com a gente. Então é isso. Treinamento de qualidade Fechando Gol. Para mais informações, 011 2533 3750. Já que você tocou no assunto amantes da posição, eu lembrei de mais um recado também da Rede Lina de Motéis, a rede de motéis verticais de São Paulo, não é mesmo? Em pernoite 24 horas, gastronomia e tudo que você precisa saber, quiser, hidromassagem, piscina, aponta o celularzinho aqui pro canto da tela, que tem o QR Code, ou entra no app, baixa o app e entra no app da Rede Lina de Motéis, meu goleiro. Vamos terminar curto? Claro! BR Samur, a melhor logística nacional, atendendo todo o território nacional, pensou em segurança, praticidade e comodidade para você. Comodidade. Repita. Comodidade. Sorry. BR Samur, tá bom? Do nosso amigo Orlando. Orlandão, você tá em São Paulo, vem fazer uma visita pra gente. É, isso mesmo, a gente ia falar isso. Né? Ficou de vir aqui, tem que vir. Estamos aguardando você, Orlandão. Obrigado. Maravilha. Agora você tinha uma pergunta pro professor. Tinha uma pergunta, na verdade é um adendo. Sim. Porque muitas vezes a gente fala de segurar a bola, defender, treinar, segurar só. E é realmente isso que eu também acredito muito. E eu até falo muito isso com o Zete. E aí entra no que, quando a gente foi ex-atleta, a gente vê as necessidades. Porque se a gente só treina, segurar... Você sabe muito bem que eu te cobro às vezes isso, caramba. Né? Que você é um atleta que gosta eu gosto de fazer defesa firme. Eu tô no treino lá na Fechando Gol, eu vou pra todas pra tentar segurar. Os caras falam, essa bola não era pra segurar. Eu falo, mas eu tô no treino, eu vou tentar. Às vezes eu tomo bronca aqui. E aí, é isso, né? E trabalhar a gente fala que é a técnica, as diversidades da técnica limpa. A técnica limpa é segurar, mas tem a quebrada de mão. São as variações. As variações da técnica. Então, no caderno metodológico do São Paulo tem isso, né? Tem, assim, ó, a bola oscilou, direciona, porque é uma bola que já não é, você não vai estar totalmente confortável para segurar, entre outras coisas. E aí, um ponto que é o chave de todo preparador de goleiro que atingiu o que esse homem atingiu aqui com... Eu precisava falar isso. É conhecer o atleta, é lidar com o atleta e saber que nem sempre um treino vai ser o mais importante. Às vezes um bate-papo, né? Vou contar uma passagem com o seu Valdir. Boa. Eu, meus 37, 38 anos, sangue no olho, né? Sangue no olho. Um dia eu cheguei eu sempre cuidei das minhas bolas, né? O roupeiro sempre separava 10 bolas. Bola boa, exigia isso, né? Eu tinha um pouquinho de moral, eu consegui umas bolas melhores. Aí eu coloquei o saco de bola e estou entrando no campo, seu Valdir. Carlão, vem cá. Chama os goleiros aí. Acho que é um Marco, Veloso, tinha uns 5, 6 goleiros. Ó, daqui. Pegou meu saco. Hoje o treinamento vai ser esse.
Senta todo mundo aí. Faz um meio círculo. Aí ele pegou uma bola, o seu Valdir pegou uma bola, sentou em cima da bola e começou a contar passagens da vida. Que legal. Entendeu? Porque o importante que você falou, conhecer o goleiro, né? Não é só dar treino, entendeu? Além do treino, eu digo assim, você tem que treinar o seu goleiro o mais próximo daquilo que vai acontecer no jogo. Claro. Né? E quando eu digo que eu treinava, né? Na minha época eu treinava até direcionar, né? Rebote, né? Direcionar a bola, porque no jogo acontece. Né? Então você tem que estar preparado para direcionar uma bola. Se você não treina, vai rebater para frente. Ou põe pro gol. Ou né? Você vai ter que direcionar. Eu quero firmeza. Com toda a bola lançada na área, eu quero que meu goleiro vá lá e dê a passada correta, prenda essa bola. Né? Mas nem todo jogo você vai. Então você tem que treinar o quê? Eu via muito o Marcão fazer isso, de dar o soco na bola, sair na às vezes tá chovendo. Soco, né? E aí eu treinava muito também, às vezes, não só o soco com a mão direita, que é o mais simples. Então você vai treinar também. De repente, numa confusão, você tem que, na mão ruim, né? Isso. Você tem que treinar. Então eu buscava o equilíbrio, né? Então tudo isso, todo o meu treinamento eu procurava fazer, eu chegar mais próximo do que acontecia no jogo, né? Então, era assim, era dessa maneira que a gente trabalhava. E o seu Valdir um dia chegou e falou, não, vamos sentar aqui. Eu quero conhecer, conta um pouco da passagem da sua vida, como que é, né? Sua família, tal. E foi assim, o treino foi conversa. Foi um bate-papo. Aí ele falou, pô, eu tava jogando, o seu Valdir, né, tava jogando, teve um jogo lá, o cara chutou uma bola, eu acabei falhando, né? Porque eu aprendi com o seu Valdir, né? E é uma coisa que eu exigia muito no meu goleiro. Isso era exigência. Meu goleiro foi o melhor em campo. Pegou pênalti, fez 20 defesas fantásticas. No outro dia ele chega aqui. Chega grande. No outro jogo, meu goleiro tomou um gol. Não. Jamais eu permitia isso. Meu goleiro tem que ter uma postura única. Fechou o gol? Bom dia, boa tarde. Tomou o gol? Bom dia, boa tarde. Tomou uma falha? Bom dia, boa tarde. Postura única, personalidade. Isso você já começa a formar lá na base. Lá na base. Uma coisa que eu falava, conversava muito com os garotos, né? Naquela época eu começava no sub-17, né? E aí? Começou o jogo. Cruzou uma bola, você falhou. E aí? Acabou o jogo para você? Morreu, né? Morreu? Não, né? Tem mais 80 minutos pela frente. E aí, qual vai ser a sua reação? Então, eu preparava meu goleiro, pelo amor de Deus, não para ele cometer o erro, mas para ele, quando o erro acontecesse, ele saber se preparar para isso. Sim, né? sim. E isso você começa lá embaixo. Né? Olha, eu conversava muito com ele, olha, vocês vão... A pior posição é o goleiro. Vocês vão passar a vida toda sendo cobrados. E hoje, graças a Deus, a profissão ficou super valorizada. Na época, não. Né? Treinador de goleiros da época. Não, nem davam bola, né, professor? Eu vou contratar um goleiro, um treinador de goleiro. Ele sabe chutar? Tem a ver com saber chutar. Né? Então, por isso que eu digo que se você foi um ex-goleiro, você vai saber um pouco mais do que aquele que não foi. Sim. É o passo à frente. É um passo à frente, né? Então, eu me preocupava com todos esses detalhes, né? Postura, a reação depois de uma falha. Eu falava para eles, eu quero ver você, não é fechando o gol, eu quero ver a sua reação depois de uma falha. Se você vai ter personalidade para... E eu começava a formar ali na base, né? Porque você tem que estar preparado para uma falha e saber reagir. 20 mil pessoas, 10 mil, 5 mil pessoas, 1000 pessoas lá te enchendo um saco. Né? Você vai ter que ter esse domínio. Então, nossa, eu adoro. Né? Eu buscava tudo que eu podia passar para o goleiro para formar. E eu agradeço ao Palmeiras porque eu tive a oportunidade de, no profissional, fazer o que eu queria. Sim. Eu queria formar um goleiro. Tinha essa liberdade. Nós vamos contratar quem? Não vou contratar ninguém, não. Tem um garoto que está subindo aí, ó. É o Marcos, é o Sérgio, é o Deola, é o Veloso, é o Diego Cavaliari, é o Bruno, é o Fábio. Olha quantos que eu falei. Então o Palmeiras até 2013, 2014, de 92, 93, até nunca contratou goleiro. Porque eu queria formar goleiro. Agora, se você pega um
um preparador de goleiros que está no profissional e não tem... Só quer trabalhar, só faz ali o feijão. Não é isso. Por que eu vou arriscar? Não, contrata lá. Colocar meu cargo, né? Em cheque. Você sabe que por falar em formar goleiro, você não formou só goleiro, né? O Fê vai te mostrar uma coisa eu tô agora, com ele aqui na mão, inclusive, é uma não sei mensagem. Se você sabe, mas dá uma olhada nessa mensagem aí. Fala, galera do Sem Rebote, saudade de vocês. Pô, e obrigado aí por esse privilégio de poder tá mandando esse recado aí pro um paizão que eu tive no futebol, né? Carlão, sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes responsáveis aí, né? Por eu ter chegado, né? Ter essa carreira longa e tudo mais, o que eu sou no futebol, né? Foi ele que me ensinou, né? E na verdade, ele foi o responsável, o dia que eu mais tremi dentro do gramado foi com ele, né? Ele foi o responsável. Foi o meu primeiro dia quando eu cheguei no Palmeiras. Ele me colocou para treinar junto com o Marcão, com o Serjão, com os caras todos. Eu tremi mais que não sei o que naquele dia. Tá louco, aquele primeiro dia vai ser inesquecível para mim. Mas Carlão, um abração, assim, faz muito tempo que a gente não se encontra, né? Eu segui meu caminho, fui para outros lugares, né? E você não sai do topo, né? Não sai ali dos clubes grandes, então a gente acabou não se encontrando mais. Mas muito, muito bom estar falando com você aí. E pessoal que está assistindo, Carlão tem muito a ensinar. E agora, Carlão, agora eu sou treinador também, tá? Agora eu sou treinador de goleiro, aquele papai Carlão lá que não só treina, mas disciplina os jogadores, ajuda, né? Eu tô tentando fazer isso também. Tô tentando seguir os seus passos aí. Tudo aquilo que eu aprendi com você, tô tentando passar também pros meninos agora onde eu tô trabalhando. Valeu? Prazerzão enorme mais uma vez. Deus abençoe. Tudo de bom, Carlão. Abraço. Tchau, tchau. Puta, Legal, né, professor? Que gratificante. Mensagem bacana, Nossa, né? Bacana. Eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz na profissão, porque, como eu falei, né, ele sempre foi uma pessoa, um goleiro dedicado, um profissional exemplar. E uma historinha do Deola, né? Como eu falei para vocês, era coordenador de toda a base, só que eu estava no profissional e eu tinha meus auxiliares. Na época, o meu treinador de goleiros era o Sérgio Gobetti, um loiro que chegou a jogar no Juventus também. Ele que era o treinador de goleiros. E sempre que eu podia, eu acompanhava sub-17, sub-20, enfim, todo, juvenil. E nesse dia, o jogo foi Palmeiras sub-17 contra o sub-17 do Atlético Sorocaba. E eu estou lá, eu falei, vou ver o jogo. Né? Foi lá no campo onde tem a arquibancada. Sim. No CT aqui E eu estou vendo lá um jogo, Palmeiras, mas massacrando assim, bem superior, né? Sim. O Atlético jogando e tal. E o goleiro pega, rápido e ágil. O garoto, sub-17, né? Eu falei, meu Deus do céu. Deola. Acabou o jogo, eu chamei o Sérgio e falei, Sérgio, pega os dados desse garoto aí. Né? Pega os dados que eu vou querer esse garoto aqui. Né? Aí falei com o meu diretor, né? E eu falei, eu não quero sacanagem. Não tem essa de chegar lá e arrumar uma confusão, não. Eu quero, como ele está preso no Atlético Sorocaba, falei com o meu diretor, graças a Deus eles me ouviam, né? E o Deola foi, na minha época, a pedido meu, o único goleiro que eu gastei. Eu não, o Palmeiras, não sei quanto o Palmeiras gastou. Não sei quanto o Palmeiras gastou, mas foi o único goleiro que eu mandei contratar. Ele contou isso aqui. Foi o Deola. Que legal. E uma coisa que eu fazia, que eu sempre fiz enquanto eu era treinador de goleiros. Sempre fiz. Eu fiz isso no Palmeiras, eu fiquei um ano no Santos, fiz isso no Santos, fiquei um ano no São Caetano, fiz isso no São Caetano, no Chelsea eu não tive oportunidade, no Uzbequistão eu fiz no Uzbequistão, na China então eu fiz direto. Tá? O que eu fazia? Eu como treinador de goleiro, toda semana, um treinador da base e um goleiro fica comigo no profissional. Ah, que legal. Fica comigo no profissional. O treinador da base, que já é eu que coloquei, mas ele vai ficar lá para já entender o processo. Entender o processo todo, mais ainda. O topo do processo, né? O goleiro do
sub-20, sub-20 não, mas do juvenil, do infantil, vai ver, na época, né? Um Veloso treinando para burro, um Marcão treinando para burro, um Diego treinando para burro, e com seriedade, sem palhaçada, ele vai ver, opa, eu tenho que ser igual lá embaixo. Que legal. Fora a motivação, Que né? legal. Eu acho que eu tô no caminho certo de pensar. Cara, né? tá Que legal. Então, Eu fico feliz. Então, aí o meu treinador de goleiros vinha, eu pegava, não, vai lá, pega o Veloso agora. Eu fazia isso com o Thales direto, com o Danilo direto, Que legal. e outros que passaram com o Jefferson, que foi meu ex-goleiro, eu trouxe, depois ele seguiu outro caminho. O Rodrigo, o único que não chegou... O pescoço, O pescoço. que jogou comigo no 15 de Eu Piracicaba. esqueci de falar do É, pescoço. O pescoço sempre foi goleiro meu no profissional. Fernando. O Fernando Pescoço. E Isso. depois, quando eu saí, ele foi treinador de goleiro. Eu lembro. Tudo meu, foi meu auxiliar. Quando eu fui pro Chelsea, ele que ficou como treinador de goleiro. Top. Que top. legal. É o Fernando, cara. jogou comigo no 15 Então, eu de sempre Piracicaba. fiz isso. O treinador não trazia um só, não. Hoje, sei lá, o Jefferson, vem cá, passa essa semana comigo aqui em cima. Traz o goleiro tal. Na outra semana, o Danilo, vem aqui, traz o goleiro tal. Eu sempre fazia isso, sempre fazia esse intercâmbio e sempre rodando, né? Para eles não já ir se acostumando até com o profissional. Que legal. E ver o Veloso, ver o Marcos treinando, ver aquela seriedade. Fala, opa, o negócio é diferente. Para chegar aqui tem que ser assim. Ele começa a da base. Que legal. Agora a gente tá chegando no nosso final. Professor, vocês foram campeões. O professor tem Copa do Mundo nas costas. Não tem né? mais uma horinha 2002, de estúdio, velho. E assim, Copa do Mundo é um pouco diferente, né? Treinamento de goleiro é diferente quando você tá em Copa. Tem gente que fala, pô, a gente vê os treinos da seleção, olha que treininho michuruca do goleiro. É que é diferente, né? Você não vai correr o risco de machucar um atleta, né? São duas situações, né? Eu fiquei, somando as duas Copas, foram uns 4 anos na seleção. Né? Então é o seguinte, são duas situações. Você tem aquela convocação para jogos eliminatórios. Sim. E jogos amistosos, tá? Nos jogos amistosos e nos jogos eliminatórios, um exemplo, você vai jogar na quarta-feira, o seu goleiro chega na segunda, terça, tal, joga quarta, se forem 2 jogos, descansa quinta, sexta, joga no sábado e aí cada um vai para o seu país. Ou seja, curtíssimo, né? Então, o que você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a manutenção. Ah, perfeito. Você vai fazer uma manutenção, tá? Competição. Né? Eu tive a oportunidade de disputar a Copa América, né? Copa das Mundo, Confederações. de 2002, Copa das Federações de 2013. Foram campeões, né? Outra Copa do Mundo de 2014. É diferente, porque você recebe o seu jogador para um período maior. Né? E eu sempre tive também conversar com os treinadores de goleiros. Tá. Como é que é? Esse negócio de treinar muito pouco, que eu não quero. Você tem que tomar muito cuidado, né? Nas eliminatórias, nos jogos amistosos, como é período curto, é simples, você faz um aquecimento, uma manutenção e tal. Mas quando é período de Copa América, que você fica 30, 40 dias, nem na Copa de 2002, nós ficamos, acho que 45 dias. Caramba. Acho que foi a Copa com maior preparação, porque foram em 2 países, né? Japão tinha fuso horário, nossa, então ficamos 40, porque nós que fomos até a final, né? Ficamos 40, 50 dias. Então, veja bem a sua responsabilidade. Você não pode treinar nem muito, porque você pode chegar numa situação de machucar. Sim. Por isso você tem que conversar com os treinadores e goleiros para ter uma noção como que é, né? Mas eu também fui até feliz nesse ponto, né? Mas depois eu explico. E você não pode treinar pouco, porque senão você acaba destreinando. Porque o goleiro que está jogando, está jogando. E aqueles 2 que não jogam? Exatamente. Né? Você tem que ter muito cuidado nessas 2 situações. Jogos amistosos e eliminatórios, que é um período curtinho, né? E competições, né? nacionais, competições Copa do Mundo. Que são maiores. Maiores que você vai ter, então você tem que ter um cuidado todo especial em relação a isso. Tá. Né? Legal. Porque é uma dúvida que muita gente tem. Às vezes você vê ali um cortezinho de uma matéria, o pessoal fala, olha que treinamento michuruco, mas não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo. É totalmente diferente, né? Não, é exatamente isso. Não tem o preparador de goleiro não tem que aparecer ali. Ele tem que fazer a manutenção ou montar um planejamento. E é muito legal
essa conversa com que esse atleta tem no clube. Sim. Porque mudar também gera-se lesão, gera desconforto e, no final das contas, qualidade final que é o jogo. E o desempenho. Agora, Fê, você tem Quer falar, professor? Não, é que baseado no que o Felipe está dizendo, quando você chega na seleção, você vai levar os melhores, né? Vamos supor, em 2002, eu levei Marcos, eu levei Rogério Ceni e levei Dida. Três Cada um com a sua monstros. característica. Só isso. Né? Eu não posso, de repente, falar pro Rogério, porque, tipo assim, o Marcos era meu. Sim, né? já estava acostumado ali. O Rogério não e o Dida não. Né? Então, como é que eu ia falar pro Rogério? Não, faça um movimento diferente. Claro. Se ele chegou na seleção daquela maneira. Perfeito. Então, eu só fazia a manutenção e você está aqui porque você faz. É extraordinário nisso. Então, continue fazendo. Quem sou eu para. Então, você tem que ter. Sim. Não adianta, de repente, eu chegar lá, não, você tem que mudar, tem que. Pelo amor de Deus, né? Professor, você escolheu os 3 goleiros? Foi Não, indicação tua ali? Tipo assim, como eu falei, né? O Filipão, né? O chefe, ele sempre ouvia. Porque o Filipão, assim, dizem, o Filipão das antigas. Mentira, cara. O Filipão trabalha com tudo que é de mais moderno que existe aí. Né? É que, infelizmente, a imprensa... Não, é complicado. Deixa pra lá, é né? complicado. Mas, tipo assim, o Filipão sempre ouviu os seus auxiliares. Dependendo o que ele quer, a função, dependendo do que ele precisa, o fisiologista, ele vai ouvir enormemente o fisiologista e vai procurar sugar o máximo e saber o que tem que fazer. O preparador físico. E a minha era goleiro. Sim. Aí ele chegou para mim e falou, Carlos, e aí, só para vocês terem uma ideia, em 2002, nós tínhamos Marcos estourando. Rogério Ceni, meu Deus do céu. O Dida, apesar que o Dida não estava jogando. Ele estava num período sem jogar lá No Milan? No Milan. No Milan. Uma outra história também que nós pedimos para o Dida arrumar um time para nos ajudar. Então, enfim, né? E, então nós tínhamos o Marcos, né? O Marcos, o Rogério e Dida. Rogério e o Dida. Então, pô, três goleiros assim, fantásticos. Fantástico. Então o Filipão chegou para mim e falou, Carlos, precisamos convocar, né? E quem que você me diz, né? E vocês vão lembrar que em 2002 nós tínhamos o Júlio César. Que estava despontando. Sim. Bem pra caramba. Voando. Ele tava na Estourando no Inter já. Flamengo. Ele tava no Flamengo? Não, Flamengo. Depois que ele foi pra Flamengo. Inter. Estourando no Não, Flamengo. tava disputando. Tava muito. Estourando no Flamengo. Eu peguei e falei, chefe, na minha opinião, nós temos 4 goleiros para levar. Né? Nós temos o Marcos, minha opinião, fala, chefe, minha opinião, Marcos, Rogério, Dida e o Júlio César. O Júlio, apesar de estar fantástico, né? Mas é um garoto que, né? Então, a minha opinião, eu levaria os 3. Eu levaria, se eu pedir uma opinião, ele sempre ouvia, né? Ele tomava a decisão, mas ele, graças a Deus, sempre quando eu dava opinião, ele acabava acatando, né? E 3 monstros, né? Respeito. 3 gigantes. Então, Respeito pela qualidade. a mesma coisa quando foi com o Júlio César Em 14. em 14, né? Aí o pessoal, eu fui criticado, inclusive, o Fábio estava estourando no Fábio. Tava voando mesmo, né? Aí ele fala, pô, como é que vai contratar, como é que vai convocar o Júlio jogando na Série B lá da segunda divisão do inglês, né? Isso. Para nós goleiros, não importa a divisão. As bolas fáceis e as bolas difíceis vão ser as mesmas, seja na primeira divisão e na segunda divisão, tá? Eu queria o goleiro jogando, né? E o Júlio estava... A gente tinha um amigo nosso lá, eu pedi, observa o Júlio aí pra gente, né? Ele falou, Carlão, o homem tá voando aqui. Ele estava no Queen's Park, Queen's Palace Park, não sei o que. Aí eu falei, vamos... Um goleiro que, naquela época, você já exigia os pés, né? Ele tinha uma ótima reposição. Não, ele era fantástico, né? Então, na Copa das Confederações, nós levamos o Júlio, o Diego Cavalieri e o do Vasco, o Jefferson do Botafogo. Botafogo, né? Aí fomos campeões né? E aí, uma coisa que me deixou até, fiquei, né, na época eu tive que abrir mão, porque você tem que tomar decisões profissionais, né? E naquela época, quando acabou a Copa das Confederações, nós tínhamos que fazer a convocação para a Copa do Mundo, né? E eu abri mão do Diego, do Diego para levar o São Vitor, né? O Vitor do Atlético. Atlético. Que também estava numa fase. E naquele período,
Infelizmente, o Diego estava passando por um processo, acho que de separação, sabe? Um período meio conturbado, e, enfim, ele acabou não disputando a Copa. Faz parte, né? Faz parte. Detalhes, né? Estamos bem no nosso limite. Faz aquela pergunta que você sempre faz, porque ele falou de tantas convocações que ele participou. Sim. E agora eu fiquei curioso, cara. Professor, é o seguinte, hoje, quem seriam os seus 3 goleiros para a seleção brasileira? Hoje, olha, eu nunca saí do muro, né? Eu venho acompanhando a regularidade, né? O Everton, para mim, do Palmeiras, é fantástico. Muito bom. Né? Esse aí, eu não abriria a mão dele. Né? Eu sei que ele ficou um período... Veja bem, quando eu estou dizendo o Everton, nada contra os outros. Claro. Pelo amor de Deus. Claro. Né? Mas é a minha opinião. Né? Eu jamais deixaria de convocar o Everton. Né? Eu acho ele um goleiro super regular, trabalha com os pés, é rápido, é ágil, sai do gol. Seguro, enfim, né? Seguro, experiente, né? Eu não abriria a mão dele. Né? Então, o Everton... Hoje, na atualidade, você vê o John do Botafogo... Que está muito bem. Muito bem, né? Com presença. Forte, rápido. O Anderson, o Ederson, né? Infelizmente, parece que tá perdendo um pouco de espaço no City, né? Mas é um bom goleiro que sabe trabalhar com os pés também. Mas aqui no Brasil, hoje, eu diria, o Everton não pode ficar fora. Né, de jeito nenhum, né? Tem o John, né? O Rafael tem feito uma boa participação no São Paulo. Eu também acho, sou fã dele. Então, nós temos goleiros aí num bom nível, né, a nível de seleção brasileira. Você acha que é muito diferente jogar fora? Porque eles têm levado mais os de fora, né? Você acha que tem muita diferença na hora de jogar? É o que eu digo para você, na minha opinião, né? A diferença seria aquele goleiro que sabe jogar hoje, né? Aquele goleiro que está sabendo jogar mais ou menos com os pés. Né? Mais ou menos com os pés. Né? Agora, lá fora, você vai jogar Manchester City contra Manchester United, um clássico. Aqui você joga Palmeiras contra São Paulo, é o mesmo clássico. Certo. Então, é o mesmo clássico, né? É uma outra atmosfera, mas para mim não muda muito. A bola é redonda. É ótimo ouvir isso, porque eu penso igual também. Para mim não muda. Ô Fê, a gente tem um quadro, professor. O Felipe vai fazer umas perguntas, chama o goleiro mutante. O Felipe vai explicar. Goleiro mutante é simples, professor. São os goleiros que você trabalhou ou da atualidade representam as perguntas que eu vou fazer. Técnico, reposição de bola. A gente cria um goleiro mutante com algumas valências. Com características. Características, assim, falar, esse goleiro era o melhor goleiro do mundo. Tá? Vamos lá, então, o das galáxias. Né? Qualidade técnica. Qual o melhor goleiro? Qual o melhor goleiro para você? Qualidade técnica. É o que eu falei para você. Eu trabalhei com muito tempo no Palmeiras, né? Com qualidade técnica, para mim, foi o Marcos. Defesa de meta. Defesa de meta. Chutava a bola e ele pegava. Baixo do pau. Cara diferente. Diferente, cara. Eu não posso ficar sempre na mesma tecla, né? Mas... Pode sim. Pode repetir? Pode. O Marcos Marcão. Ele tinha mesmo. Ele tá nos tops meus também. Bolas aéreas. Bolas aéreas. Da atualidade, de tudo. Livre. Bola aérea, pra mim, eu gosto do Everton. Do Everton. Palmeiras. E eu gosto. Ele vai bem mesmo. Reposição de bola. Reposição de bola, por incrível que pareça, né? Depende do tipo de reposição. Eu gosto do Everton, porque o Everton não arrisca. Tá? Ele tem tudo... Se você buscar, acho que as estatísticas dos últimos campeonatos brasileiros, o Everton é um dos melhores na reposição de criar situações de gol. Transição, né? Transição. Ele é mesmo. Enfrentamento, Veloso. Nossa legal. Senhora, vou te falar uma coisa. O Veloso, cara, quando o cara chegava, o cara dominava a bola, ia, cara, ele crescia. Eu ficava tranquilo. Saía com os pés ou não? No X? Não. Nada de X. Naquela época. Não usava, né? Eu falo. A gente usa pouco lá no São Paulo, viu? Ainda respeita muito a mão, tá? Eu não... Como eu falo,
situações que vão criando. O importante é você não tomar o gol. Perfeito. Importante. Se você hoje apareceu o X, você tem que treinar o seu goleiro para o X. Não deve deixar de treinar. Claro. Situações. Então, é o que eu digo, você tem que treinar para toda situação. Que beleza. E personalidade. Esse cara tinha uma personalidade fantástica. Para mim, Marcos, tanto é por isso que ele foi o titular da Copa do Mundo. Por quê? O Marcos, na pior situação que existisse, ele ia crescer. Da hora. Ele não ia se acovardar nunca. Não que os outros se acovardem, pelo amor de Deus. Mas por isso que eu digo para você, eu conheci o dia a dia dele, todas as situações que passaram. Naquela pior situação, ele falhou, foi um frango. Inclusive, você já tinha passado isso com ele em 99, né? 99. Foi lá no Mundial. Mundial. Foi no Mundial. Que legal, hein? Que legal. Não sei se tem tempo, mas... Tem. No Mundial, a gente... Eu me recordo como se fosse hoje, né? Duas situações. Naquela época, era um jogo só. Né? A equipe brasileira, quando saía do Brasil, no caso nosso, Palmeiras, a gente saía assim, tem que ser campeão, se não for campeão, vou morrer, sabe aquela, tem que ser campeão. Então, nós chegamos lá no Japão, né? Vamos já direto para encurtar, direto para a final, né? Para o jogo final, é um jogo só. Perfeito. Nós chegamos assim, com aquela, vamos matar, vamos. Daqui a pouco chegou o Manchester, de gravata, os caras assim. Serenidade. Desceram do ar. E a gente com aquela, né? Então, aí que eu digo para você, o Marcos, nessas situações, ele crescia, né? E aí acabou de acontecer aquele gol, que para mim não foi falha só do Marcos, né? Teve um... Foi uma falha... Não matou a jogada na lateral. Não matou. O Marcos deu a passada errada no primeiro pau, a bola subiu, ele deu o tapa curto, tinha passado um pouco, não, foi o erro dele, ter ido muito pro primeiro pau, o cara deu para trás, ele deu tapa, a bola caiu atrás, o lateral não estava lá. Então foi uma sucessão de erros, né? E eu me lembro que o Marcão veio chorando no Japão aqui, cara. Né? No Japão aqui, o jogo foi lá no Estádio Nacional, lá de Tóquio. Estádio Nacional. Nós veio chorando, ele falou, pô, a torcida vai me matar, o grande sonho do palmeirense era... Eu falei, Marcão, pô, se a gente chegou aqui, não é justificar. Não foi um erro seu, foi um erro coletivo. Mas se nós chegamos aqui, foi que você foi fantástico. Claro. Enfim, ele veio... Aí chegamos em Guarulhos, né, no aeroporto, a torcida estava lá todinha, cara. Só faltou pegar o Marcos no colo e carregar. Isso é legal. Então, isso aí foi... Aí eu falei para ele, Marcão, agradeço a Deus, quem sabe Deus não nos dá uma nova oportunidade de disputar um Mundial, que seja pelo Palmeiras, seja, né? E foi na seleção, foi na seleção. Que foi gigantesco, né? Acabou sendo uma seleção. Legal, até arrepiei quando eu ouvi isso aí. Puta, é gostoso escutar isso. É muito legal. E uma história que foi, já que você me deu mais alguns minutos, né? Uma coisa bacana que aconteceu, cara, no jogo final, naquela época você poderia entrar, os goleiros poderiam entrar 5 minutos antes da equipe total para fazer o aquecimento. E na Copa do Mundo, como você... não só na Copa do Mundo hoje, né, já são determinados, né? Então nós subimos, né, saímos do vestiário, o Marcos, o Rogério, o Dida e eu. Então tinha que subir uma escadinha para você chegar no nível do campo, né? Quando nós chegamos aqui no nível, tinha uma redoma de vidro e estava a taça, né? Aí nós paramos lá, o Marcão parou, olhou assim para mim, que a gente tinha intimidade, né? Falou, Carlão, será que nós vamos levar isso aí para casa, cara? Assim, sabe? Uma simplicidade, né? Eu respondi assim, Marcão, pô, olha, não. Marcão, quem sabe? É um jogo, né, meu? Vamos, né? Vamos tentar, né? Olha a resposta. Final da Copa do Mundo. Que legal. Aí nós entramos aqui, o lado direito era onde a seleção brasileira ia aquecer. E do lado esquerdo era onde a Alemanha ia aquecer. Sim. Quando nós entramos, o pessoal da Alemanha estava lá. Nós paramos assim, nós olhamos. O Marcão falou, Carlão, dá uma olhada. E eu parei e falei, meu Deus, Marcão, o Oliver Kahn, o Sepp Maier, que era o treinador. O Sepp Maier, né? O treinador, é verdade. E outro goleiro, não me lembro o nome dele, né? Meu Deus do céu, puta, olha, são umas lendas, né? Aí o Marcão olhou para mim assim, Carlão, vou pedir um autógrafo. Olha a minha resposta. Eu falei, pô, Marcão, agora vai pegar mal, né? Vai pegar mal. Depois do jogo a gente perde. Olha, o Marcão deve ter colocado no livro. Olha só.
Aí Caramba. entramos para aquecer, e fomos para o nosso lado, aquecemos e tal. E aí você é campeão, você, né, você nem Caramba. sabe o que você conquistou na hora. Que isso, Mas que legal. foi muito legal. E desse dia tem aquele meme maravilhoso que é o Marcão falando com o Câncer, tipo, ele É. esperto, ele falou, faz 20 anos desse dia que eu não sei o que eu falei pra Que eu não sei o que eu ele. falei não pra fala ele, alemão, é. não fala inglês. Muito bom. Tem um presente pro professor, né? Presentinho Aliás, tem aqui. alguns presentes. Muito obrigado pela presença, a gente está muito feliz. A NR Bebidas Importadas mandou um presentinho aí em parceria com o Sem Rebote. Agradeço, muito obrigado. Vai ser saboreado agora na festa de final de ano. Maravilha. Aê. E uma camiseta do Sem Rebote também, professor. Opa, agora sim. Camisetinha Agora sem vou mostrar rebote. pros goleiros, ó, sem rebote, hein? Sem Rebote, né? E se der o rebote, Direcionado. Direciona. direcionado, pelo amor de Deus, né? Professor, foi uma grande aula. Quero agradecer muito. Obrigado pela disponibilidade. Eu aprendi demais. Muito enriquecedor. Com certeza quem está assistindo a gente deve estar se deliciando com essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade de vir aqui no Sem Rebote, uma coisa fantástica, um programa fantástico que fala daquilo que a gente gosta, que é goleiro, né? Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o grande amigo Zete, né? Será dado. E um grande amigo, tenho 2 grandes amigos que trabalham com você lá no São Paulo, Márcio Araújo Márcio Araújo, e o coordenador da base, o Biasotto. 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 Será Meus grandes dado. amigos, por favor, transmitam um abraço. E foi um prazer, né? Sempre que for necessitada a minha presença aqui, eu virei com o maior... Eu acho que a gente não já fala, tá não convidado. fala 2 vezes. Professor, eu acho que a gente tinha que fazer uma segunda rodada, Por favor, assim, viu? Porque maravilha. tem muita coisa que eu fiz uma pautinha Não, aqui e não consegui fazer não metade das Eu perguntas tô aqui. com um monte de pergunta aqui que não deu tempo. A gente manda pelo inbox do Não, a gente Instagram. precisa fazer uma segunda rodada. Vocês fiquem à vontade. O senhor é uma lenda. Obrigado. Vai ser um prazer. Muito obrigado, professor. Fê, obrigado. Foi sensacional. Guguinha, parabéns também. Boa. Show de Muito bola. bem, E você que tá assistindo a gente já sabe, não esqueça, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, sua opinião, a crítica que seja. E não esqueça que o Sem Rebote tá aqui para ajudar você que é goleiro, treinador de goleiros, ou simplesmente com essas histórias maravilhosas que vão enriquecer para você também, um amante do futebol. Tá bom? Fique ligado aí nas redes sociais, fique ligado também, a gente vai fazer um sorteio. Aliás, sorteio, gente. Sorteio da luva, hein? Perfeito. Luva autografada pelo Zete. Vamos fazer o sorteio aí, tá bom? Até o próximo programa. Tamo junto, valeu! Valeu.